Gostaria de dar sequência ao assunto que nós começamos ontem, que é correlato aos campos girantes em máquinas elétricas rotativas. Nessas matérias de engenharia, pessoal, geralmente a gente tem uma ideia do assunto que vai ser tratado já pelo título, né? Existe uma diretriz muito forte, até nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado, que os títulos sejam muito representativos, né? Então, quando a gente fala em campos girantes, a gente está falando mesmo de um campo magnético girante. É esse o assunto, tá? E a gente então vai estudar como construir e alimentar uma máquina elétrica para que ela produza um ímã que gire, né? E ontem a gente começou a explorar esse assunto, né, respondendo uma pergunta que ela inclusive é respondida no início de todo o módulo que nós tratamos nessa disciplina e nas disciplinas que nós trabalharemos juntos também em outras oportunidades. E a pergunta é a seguinte: para que serve isso, né? Ou seja, eu estou querendo produzir um ímã que gira. Para quê? Né? Isso me ajuda em quê? Nós então mostramos, né, esse porquê ontem, né? E o motivo elementar é o seguinte: a máquina elétrica ela sintetiza torque pela interação, pela atração dos ímãs do rotor e do estator. Então aqui eu representei o ímã do rotor em azul, o ímã do estator esse aqui em vermelho, né? Enquanto o ímã do estator atrai o ímã do rotor, a própria peça do rotor vai desenvolver movimento rotacional, né? Então a gente vai observar aqui torque eletromagnético em torno desse eixo, tá? Só que se o ímã do estator estiver parado, ou seja, não é um ímã girante, igual o título do módulo, é um ímã parado. Então, se esse ímã estiver parado, olha o que vai acontecer, né? O polo norte do rotor vai atracar com o polo sul do estator e a gente vai extinguir o torque eletromagnético. Tá? Então, a máquina deixa de desenvolver torque nessa situação. Certo? Então a gente precisa fazer com que o ímã do estator gire também, para que o ímã do rotor tente atracar com ele o tempo inteiro e a gente tenha com isso a existência de torque presente no eixo o tempo todo, tá? Então a gente precisa de um campo girante para garantir que vai existir torque médio não nulo o tempo inteiro. Tá? Então a situação que nós gostaríamos de ver é essa aqui, ó. Os dois ímãs girando o tempo todo e consequentemente torque no eixo mecânico presente o tempo todo, tá? Bom, então tendo sido entendido o porquê, a motivação desse estudo, a gente começou a buscar uma forma de fazer o ímã do estator girar, né? E a estratégia que nós propusemos na aula de ontem foi construir a máquina com uma especificidade, que é a seguinte: a gente vai colocar as bobinas, né, que compõem os eletroímãs das três fases, defasados de 120 graus no espaço. Então a fase A viria aqui, a fase B seria um segundo eletroímã alocado a 120 graus da fase A, e a fase C um terceiro eletroímã alocado a 120 graus da B. Tá? Então são três bobinas defasadas de 120 graus no espaço, que serão alimentadas com três correntes defasadas entre si de 120 graus no tempo. Então a corrente da fase A
está 120 graus adiantada da corrente da fase B, que por sua vez está 120 graus adiantada da corrente da fase C. Então essa é a proposta construtiva e de operação da máquina, 120 graus de defasagem no tempo e no espaço. Tá? Bom, e aí a gente então explorou esse assunto ontem e nós começamos a entender qual seria o ímã criado em uma fase, tá? Então, dentro da máquina, nós temos as bobinas das 3 fases, elas são distribuídas, né, nesse cilindro da máquina, no interior dessas casinhas aqui, que são chamadas ranhuras. São cortes que a gente faz aqui na casca cilíndrica do estator, para poder abrigar os condutores das bobinas no seu interior, né? E a gente tem a liberdade de escolher quantos condutores de uma determinada fase serão alocados por ranhura. E aí nós ontem propusemos, só para a gente aprender inicialmente, né, uma estratégia de bobinagem. Então a gente propôs alocar as bobinas dessa única fase, que é a fase A, aqui, com uma distribuição de um condutor por ranhura. Tá? Então a gente começou distribuindo os condutores dentro da máquina, ou seja, a gente veio aqui do positivo da fonte, o terminal positivo da fonte, entramos aqui nesse primeiro condutor, né? O condutor saiu do plano do desenho e voltou aqui, ó, na ranhura 5. Tá? Aqui do lado, ó, estão os números das ranhuras da máquina que nós estamos analisando. Esse condutor entrou no plano do desenho e voltou aqui na ranhura 14. Aqui, ó. Ele sai do plano do desenho e volta 180 graus depois. Tá? O nosso projeto de bobinagem aqui proposto, ele tem passo polar pleno, ou seja, os condutores de uma espira, os 2 condutores de uma espira, estão defasados entre si de 180 graus. Então nós continuamos a bobinagem, né? A próxima espira começou também na ranhura 14 e o retorno dela foi na ranhura 6 de novo. Aí, como nós lançamos 2 condutores aqui na ranhura 6, nós começamos agora a lançar condutores nas ranhuras vizinhas, que é a 15 e a 7. Tá bom? E assim nós continuamos, né, a lançar as bobinas, as espiras da máquina no cilindro dela até terminarmos nesse condutor aqui na ranhura 12, que retorna no negativo da fonte. Tá? Então, esses condutores todos mostrados aqui, né, com essas indicações de vetor saindo e vetor entrando, né? Aqui eu só quis indicar o sentido da corrente. Corrente elétrica não é um vetor, ela não obedece às regras da adição vetorial, só para indicar, né, que está saindo do plano do desenho ou entrando no plano do desenho. Tá? E aí todo mundo está em série. Todo mundo está em série ligado aqui nessa fonte. Então todo mundo é percorrido pela mesma corrente elétrica. E aí nós então tentamos responder, né, começamos a produzir a resposta à seguinte pergunta: qual que seria o ímã criado em cada posição angular no espaço, de 0 graus, que está aqui, até 360 graus. Né? É o que nós queremos entender nesse módulo, né? Como criar esse ímã no espaço e depois como fazê-lo girar. Bom, nós então usamos a teoria de circuitos magnéticos, né? E dessa teoria a gente viu o seguinte, que se a gente tiver um sistema eletromagnético complexo, igual uma máquina elétrica dessa, nós conseguimos, né, calcular o ímã que vai ser produzido no espaço, desde que a gente coloque o circuito magnético no caminho das linhas de campo. Então a gente colocou aqui as linhas de campo em verde, né? Pela aplicação da regra da mão direita, né, a gente tem aqui o sentido da corrente segundo essas setinhas verdes aqui,
E aí a gente lançou um circuito magnético na direção do campo, né? Então, na caracterização do circuito, a gente identifica primeiro a relutância, a dificuldade que cada material vai impor à circulação do ímã. Então, aqui inicialmente tem a relutância do ferro, do rotor, né? O ímã está aqui passando pelo corpo do rotor. Depois a gente tem a relutância aqui do ar, que é o entreferro de ar entre o rotor e estator. Depois a relutância do ferro do estator, né, para esse trecho aqui, ó, do caminho das linhas de campo, daqui até aqui, ó. Depois de novo a relutância do ar, né, nesse outro trecho de circulação do campo. Então essa é a primeira etapa para caracterizar um circuito magnético aqui nessa região do espaço. A segunda etapa é caracterizar a fonte de criação de ímã. Então, na primeira etapa, nós caracterizamos quem restringe a criação do ímã, que são as relutâncias. Agora, nós vamos entender quem favorece a criação do ímã, que são as forças magnetomotrizes. E a gente aprendeu na teoria de circuitos magnéticos que as forças magnetomotrizes são dadas pelo número de condutores que furam o interior do circuito magnético. Então, nesse caso, nós temos aqui, pessoal, ó, dentro desse circuito magnético verde, que a gente, desculpa, azul, né, que a gente desenhou aqui no caminho das linhas de campo até essa posição angular θ aqui, qualquer, você tem 2,5 condutores, meio aqui, mais um aqui, 2,5 mais 4. 1, 2, 3, 4. 6,5 condutores. Tá? Então a força magnetomotriz desse circuito magnético é 6,5 I. Né? Aí ontem a gente explicou que, né, para a criação do campo nessa região do espaço, além da contribuição desse circuito magnético azul, vai ter a contribuição do circuito magnético marrom, que compreende aqui todas as outras bobinas da máquina, todas as outras espiras da máquina. E nós mostramos ontem que a contribuição desse circuito magnético marrom para o campo magnético aqui na posição θ de interesse, tá, é igualzinho à contribuição do circuito azul nessa mesma posição angular. Né? Então, com isso, a gente somou as contribuições dos dois, está na aula de ontem, e vimos, né, que o ímã naquela posição θ, ele pode ser obtido aqui pela relação entre a força magnetomotriz do primeiro circuito dividido pela relutância do ar. Né? E a força magnetomotriz do circuito, ela é muito fácil de caracterizar. Basta contar o número de condutores de corrente elétrica desde a posição angular 0 até a posição angular θ. Tá? Então a gente vai caracterizar pelo menos a forma de onda do fluxo magnético do ímã em cada posição do espaço θ através da sua força magnetomotriz inicialmente, tá? E aí a gente vai produzir um conhecimento que pode ser aplicado para qualquer outra máquina, né? Basta particularizar para outra máquina a sua força magnetomotriz e a relutância dela pelo seu projeto geométrico específico, né, e de material. Então essa é uma síntese da aula de ontem, né? E aí na aula de ontem nós então paramos, né, no ponto de se caracterizar a força magnetomotriz aqui em cada posição angular da máquina. Então eu queria desenhar com vocês a força magnetomotriz em cada posição angular dela, tá? E aí o que nós vamos fazer, tá? A posição angular, ela vai ser dada em radianos ou graus, né? E aqui a gente não está com a medição exata de graus. Eu vou então me referir aqui, né, a posições angulares na direção das ranhuras. Então ranhura 1, ranhura 2, né, onde tem esses 4 condutores aqui. Ranhura 3, onde tem esses 3 condutores aqui, e assim sucessivamente, tá? Bom, o que a gente observa aqui, pessoal? Qualquer circuito magnético
em qualquer posição angular, desde a ranhura 1, que está aqui na posição angular 0, até a ranhura 2, até o início da ranhura 2, que está nessa linha que eu fiz aqui, tá? Em qualquer posição angular nessa faixa aqui, que eu estou marcando, desde a ranhura 1 até a ranhura 2, qualquer circuito magnético vai ter aqui, ó, no seu interior, 2,5 linhas de corrente. Então, nessa posição angular, a gente tem 2,5 linhas. Nessa outra posição angular, do 0 até ela, 2,5 linhas. Nessa outra também. Nessa outra aqui também. Ou seja, é a mesma força magnetomotriz desde o meio da ranhura 1, que é onde a gente colocou a posição angular 0, tá aqui, até o início da ranhura 2, que é essa aqui, tá? Então, nós vamos marcar aqui no nosso gráfico, ó, desde a ranhura 1 até o início da ranhura 2, nós temos 2,5 linhas de corrente. 2,5 vezes I. Tá? Bom, quando a gente começa a estudar o campo magnético em posições angulares que envolvem a ranhura 2, né? Então a gente vai montar o circuito magnético aqui, ó, desde a posição 0, e agora a gente vai englobar aqui posições angulares que já entram na ranhura 2. Então a gente começa a ter aqui nessa posição que eu fiz, 2,5 linhas de corrente nessa região, mais 2 nessa aqui, né? 4,5. E se a gente pegar um próximo circuito magnético, já no final da ranhura 2, nós vamos ter 2,5 mais 4, 6,5 linhas de corrente, tá? E qualquer circuito magnético do final da ranhura 2 até o início da 3 sempre vai ter 6,5 linhas de corrente. Então, da 2 até a 3, 6,5 I vai ser o valor da nossa força magnetomotriz, tá? Aqui eu não vou preocupar muito com a transição aqui, ó, quando a gente está da 2 para começando a incorporar os condutores dentro da ranhura 2, tá? Mas é uma faixa curtinha, os condutores são pequenininhos, então vai ser quase que um degrau, né? Bom, quando nós começarmos a englobar os condutores da ranhura 3, né, qualquer circuito magnético aqui, desde a posição angular 0 até posições angulares entre a ranhura 3 e a 4, sempre vão conter 2,5 linhas de corrente aqui na ranhura 1, mais 4 linhas na ranhura 2, com 6,5 linhas, mais 3 linhas na ranhura 3, 9,5 linhas de corrente, tá? E nós teremos essa força magnetomotriz caracterizada desde a ranhura 3 até a 4. Tá? Qualquer circuito magnético, esse que eu desenhei, esse próximo. Tá? Então vai ser 9,5 linhas de corrente da 3 até a 4. Como é a mesma corrente, né, porque as espiras todas estão em série, 9,5 I. Vai perdurar até o início aqui da ranhura 4. Tá? Bom, na ranhura 4, né, a partir do momento que a gente escolha avaliar o ímã em posições angulares maiores do que a posição angular da ranhura 4. Então, nós vamos usar aqui circuitos magnéticos que vão da posição 0 até essas posições aqui, ó. E aí, qualquer circuito fechado, né, nessa configuração vai englobar no seu interior, aqui, ó,
2,5 linhas de corrente na espiral, na ranhura 1, mais 4 na 2, 6,5, mais 3 linhas de corrente na ranhura 3, 9,5, mais 2 na 4, 11,5. Então a gente está com 11,5 linhas de corrente. Né, desde a ranhura 4 até a 5. Bom, a partir do momento que a gente contemple posições angulares maiores do que a posição angular da ranhura 5, né, que está aqui a 90 graus com relação à nossa referência de ângulo, tá? Nós observaremos o seguinte, agora vai ter uma novidade, porque a gente tem aqui, né, essas, quanto que tinha dado? 11,5 linhas de corrente saindo do plano do desenho, só que agora o circuito magnético passa a incorporar uma linha de corrente entrando. Então o valor líquido é 12,5 saindo menos uma. 11,5, desculpa, saindo menos uma, 10,5 linhas de corrente, tá? Em qualquer posição angular entre 0 e algo entre a ranhura 5 e 6, tá? Qualquer circuito desse vai ter 10,5 linhas de corrente. Então vamos desenhar aqui entre a ranhura 5 e a 6. Dez e meia linhas de corrente. Tá? Bom, para posições angulares entre a ranhura 6 e a ranhura 7, qualquer circuito magnético, vamos desenhar aqui, ó, ele vai conter no seu interior as 10,5 linhas de corrente que nós apuramos até a ranhura 5, menos 2, 8,5 linhas de corrente. Então tá aqui. Aí continuando, pessoal, é a mesma sistemática para qualquer posição angular entre a ranhura 7 e a 8, né? Nós teremos uma força magnetomotriz, né, avaliada aqui em circuitos magnéticos que incorporam as mesmas 8,5 linhas de corrente que a gente tinha até a ranhura 7, desculpa, até a ranhura 6. Só que agora, com a inclusão da ranhura 7, nós vamos subtrair 3 linhas de corrente. Então 8,5 menos 3, 5,5. Tá? Então vamos ter aqui 5,5 linhas de corrente. Tá? Que vai perdurar até a posição angular da ranhura 8. Tá? E aí, continuando com essa sistemática, ó, a partir do momento que a gente incorpore também a ranhura 8 nos caminhos fechados aqui dos nossos circuitos magnéticos, né, nós vamos ter 8,5, desculpa, 5,5 menos 4, né? Então vai dar 1,5 linha de corrente.
Então aqui desde a ranhura 8 até a 9, 1,5 linha de corrente. Tá? Quando a gente incorporar aqui os condutores da ranhura 9 também, aqui, ó, né, em posições angulares entre a posição angular da ranhura 9 e da ranhura 10, nós vamos ter menos 5 linhas de corrente. Tá? Então a força magnetomotriz vai ser dada pelo valor líquido de todas as linhas de corrente, desde a posição 0 até a posição angular de interesse, né? E aí agora o valor vai ser tudo que a gente tinha acumulado até a ranhura 8, menos os 5 condutores da ranhura 9. Então, 1,5 menos 5 vai dar menos 3,5. Isso vai durar aqui até a posição angular da ranhura 10. Tá? A partir do momento que o circuito fechado, vou até fazer de outra cor, passe a incorporar no seu interior todos os condutores, inclusive os condutores que estão na ranhura 10, né, nós vamos ter as mesmas menos 3,5 linhas de corrente que a gente tinha até aqui na ranhura 9, porém menos 4 aqui. Ó. Então vai dar menos 7,5. Né? Isso aqui vai durar até o início da ranhura 11. Bom, quando a gente então começar a incorporar os condutores da ranhura 11 nos nossos circuitos magnéticos, nós vamos ter aqui, ó, todos os condutores aqui, ó, do circuito, incluindo agora os da ranhura 11. Né? Então, para qualquer circuito magnético, desde a ranhura 11 até a ranhura 12, o número de condutores vai ser sempre esse que está aqui dentro. Ó, tá? Então vão ser os mesmos 7,5 negativos que a gente tinha até a ranhura 10, subtraídos de 3 aqui da ranhura 11. Então vai dar menos 10,5 linhas de corrente. Vamos marcar aqui. E vai ser um valor constante desde a ranhura 11 até a 12. Bom, quando a gente incorporar os condutores da ranhura 12, né, então nós vamos agora então avaliar os circuitos magnéticos que estão contemplando, que nos vão ajudar a calcular fluxo aqui nas posições angulares entre a ranhura 11, entre a 12 e a 13. Tá? Então entre a 12 e a 13, tá? Então, a força magnetomotriz desses circuitos, né, serão as menos 10,5 linhas de corrente, menos 2 linhas, tá? Então, vai dar menos 12,5. Tá? Bom, aí quando a gente começar a incorporar nos nossos circuitos magnéticos o condutor da ranhura 13,
nós vamos ter uma novidade, porque a gente passa a ter um condutor com linha de corrente saindo do plano do desenho, tá? Então qualquer circuito magnético, né, em posições angulares entre a ranhura 13 e a ranhura 14, eles vão conter no seu interior um número de condutores que vai ser igual, né, aos menos 12,5 linhas de corrente que a gente tinha até a ranhura 12, mais uma linha de corrente agora da ranhura 13. Então, menos 12,5 mais 1 vai dar menos 11,5. Isso vai durar até a ranhura 14. Ok? Bom, e aí é a mesma sistemática, né? Quando a gente começar a ter posições angulares incorporando aqui os condutores da ranhura 14, né? Nós teremos menos 11,5 linhas de corrente, que é o que a gente tinha até a ranhura 13, mais duas linhas de corrente. Então vai dar menos 9,5. Isso dura até a ranhura 15. Vou criar um pouquinho de espaço aqui para a gente conseguir concluir o sinal. Quando a gente incorporar, né, os condutores entre a ranhura 15 e a 16, né, a gente vai passar a contar, né, no interior dos circuitos magnéticos essas 3 linhas de corrente, né, com peso positivo no cálculo. Então nós vamos ter menos 9,5 mais 3, tá? Então são menos 6,5. Tá? Isso dura até a ranhura 16. Ok? Quando a gente então estiver entre a ranhura 16 e os 360 graus, né, que são os condutores que faltavam da ranhura 1, né, que nós vamos ter 4 condutores a mais contados aqui no interior dos circuitos magnéticos. Então a força magnetomotriz vai ser os menos 6,5i que a gente tinha até aqui na ranhura 15, somados com mais 4 aqui da ranhura 16. Então menos 2,5i. Isso dura até o pedacinho da ranhura 1, né? Lembrando aqui, a ranhura 1 começava com 5 condutores. Nós colocamos aqui muita informação nela, mas ela tinha, né, aqui no projeto original 5 condutores na sua bobinagem. Tá? E a gente começou pegando a metade desses 5 condutores. Então, na posição angular 0 para frente, a gente começou com 2,5 linhas de corrente dessas 5.
Agora que nós fizemos 360 graus, nós vamos pegar as últimas 2,5 que tinha aqui, ó. Tá? Então, menos 2,5 mais 2,5 vai dar 0. E a gente fecha os 360 graus aqui da máquina. Tá? Bom, então essa aqui, pessoal, vai ser a fotografia da força magnetomotriz e, consequentemente, da distribuição do próprio fluxo magnético na periferia da máquina. Tá? Eu vou botar a forma de onda inteira para a gente analisar, só estou fazendo aqui algumas edições para o desenho ficar mais claro. E a gente então vai ter esse sinal de força magnetomotriz distribuído no espaço, né? E conforme a gente mostrou na aula de ontem e no início da aula de hoje, né? O próprio ímã, próprio fluxo em cada posição do espaço, ele vai ser proporcional à força magnetomotriz. Então, se a gente olhar a forma de onda da força magnetomotriz, a gente tem, né, uma boa informação sobre a própria forma de onda do sinal de fluxo. A única diferença entre eles é uma constante, que é a relutância do ar. Tá? Então esse vai ser o nosso sinal. Outra coisa, esse sinal ele foi caracterizado no espaço em uma fotografia. Então, nesse fenômeno que nós estamos estudando, que ocorre no tempo e no espaço, nós fizemos essa caracterização com o tempo congelado, como se fosse uma foto mesmo de celular. Ela congela aquele instante de tempo e grava o que tinha ali, naquele instante de tempo. E mostra para você o que está no espaço. Então foi isso que nós fizemos aqui. Tá? Nós mostramos o que tinha no espaço de 0 até 360 graus, né, com o tempo congelado. Tá bom? O que vai acontecer aqui, pessoal? Essa máquina ela é alimentada com corrente alternada. Então essa corrente aqui eu não escrevi IAS, né, onde eu coloquei I, tá? Só para não carregar aqui mais o desenho, tá? Mas, por exemplo, aqui 8,5I, esse I é a própria corrente na bobina em questão, que é a corrente na fase A do estator. Tá? E essa corrente, né, ela vai ser suprida à bobina com o formato alternado no tempo. Então, se a gente desenhar agora o sinal da corrente no tempo, digamos que seja uma cossenoide aqui no amplitude, frequência e defasamento angulares quaisquer, né, que o alimentador esteja impondo, tá? E esse sinal da força magnetomotriz aqui de cima, ele foi obtido em um instante de tempo específico. Tipo esse aqui, ó. Opa, desculpa, deixa eu botar esse aqui no silencioso. Esse aqui, ó. Tá? E o que acontece? Então, nesse instante de tempo específico, esse instante chamar aqui de T0, tá? Com a corrente no valor I1 qualquer, tá? Nós vamos obter nos 360 graus da máquina, aqui desde o 0 até os 360, essa distribuição do ímã no espaço. Tá? Bom, quando a corrente aumentar, em um próximo instante de tempo,
Qual que seria a distribuição do ímã no espaço, né? Vai ser a mesma que a gente observou aqui, só que o I em questão cresceu aqui, esse valor novo da corrente, que é o I2, ele está maior. Então a gente vai aumentar o valor da força magnetomotriz em todos os pontos, né? Então continua, né? Que na verdade em cada região dessa, a força magnetomotriz é o número de condutores vezes a corrente, igual 2,5I. 2 vezes e meio, são 2,5 condutores que são percorridos pela mesma corrente. Esse número de condutores não muda entre instantes de tempo sucessivos. Então continua sendo 2,5I. Eu só cresci a corrente agora. Então a força magnetomotriz cresce aqui nesse intervalo, e cresce nesse do 9,5, e vai crescendo do 11,5, e vai crescendo do 10,5, e no do 8,5, do 5,5, do 1,5, vai crescer em módulo aqui nesse do menos 3,5, aqui também no menos 7,5 cresceu em módulo, menos 10,5 cresce em módulo, menos 12,5 cresce em módulo, menos 11,5, menos 9,5, menos 6,5, menos 2,5, até zerar, né? E aí a gente já tem uma noção. Oi, como é que é, João? Ele fica como se estivesse pulsando? Exatamente isso. Aqui é o polo norte dele, do ímã, por exemplo, nos primeiros 180 graus, e aqui embaixo é o sul, né? Ele vai ficar pulsando, e essa pulsação vai acompanhar a corrente de alimentação. Mas ele pulsa bem rapidão, né? Como se, assim, tão rápido a ponto de a gente olhar a parte a primeira parte, né, da ranhura até a 9. Aí depois da 9 até a 16, como se eu olhasse preenchido em cima e embaixo, como se eu tivesse esses 4 gomos. Dois em cima do outro. Isso. Isso, são dois, na verdade, esses dois gomos, né? Eu não sei exatamente o que chamou de gomo, assim, eu vejo aqui, tem uma região que ele é positivo, que é o polo norte, e aí o campo, a força magnetomotriz negativa, significa o quê? Fluxo com sinal negativo, né? Ou seja, polo sul, linhas de polo sul. Então, é como se na metade dele estivesse saindo polo norte e na outra metade retornando polo sul. Entendeu? Sim, é região mesmo, porque eu me fugiu a palavra. Tem essas duas regiões, é como ficar pulsando rapidão, aí parece que viram 4 regiões por conta dessa pulsação, né? Essa primeira região ela vai para baixo em algum momento. Vai. Essa aqui está com a 9. Aí a outra lá também vai para cima, então eles ficam alternando rapidão. Aí na minha cabeça eu penso que se eu fosse olhar instantaneamente isso, né, de um intervalo de tempo rápido expulsando, eu enxergaria 4 regiões por conta de ser muito rápido. Só que eu sei que são 2. O negócio é que a gente viu num instante só, né? Isso. A gente congela o tempo e aí tem esse desenho aqui, entendeu? Depois eu vou mostrar uma animação, João, com tempo e espaço, talvez ajude a limpar. Eu fiz uma animação como se fosse eu usei até um softwarezinho, chama Blender, que é o que o pessoal usa para fazer animações, tipo o Shrek da vida e tal, sabe? Então eu fiz, e aí eu vou mostrar para vocês depois, que vai ficar mais claro, tá? Que aí vai ter tempo e espaço, ok? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Dentro dessa sistemática que a gente observou, e pelo que o João está falando, com a variação da corrente no tempo, esses ímãs vão pulsando, tá? Então, né, nesses 2 instantes de tempo que a gente mostrou, o ímã no espaço teria essas 2 formas de onda, depois ele vai, né, reduzindo. Por exemplo, nesse instante de tempo, ele estaria com a corrente menor, né, logo aqui
um valor menor aqui, ó, em cada intervalo, tá? Tanto na parte positiva quanto na negativa. E quando a corrente fosse nula, aqui, ó, a força magnetomotriz do ímã no espaço também é zero. Tá? Quando a força magnetomotriz ficar negativa, quando a corrente ficar negativa, por exemplo, nesse ponto que eu estou mostrando aqui, a gente inverte. Então você passa a ter a região do espaço entre a ranhura 1 e a ranhura 9, os primeiros 180 graus que eram polo norte, eles passam a ser polo sul do ímã. E aonde tinha polo sul, a gente, que é entre aqui a ranhura 9 e o início da ranhura 1, nessa próxima faixa aqui de 180 graus, a gente passa a ter polo norte. Tá? E assim ele vai ficar pulsando, acompanhando a corrente. Tá? Bom, para que a gente consiga ter controle sobre isso, né, a gente precisa caracterizar esse sinal. Então é importante que a gente descreva equações matemáticas que consigam caracterizar o sinal. Por quê? Porque a gente depois vai ter que controlar esse ímã dentro dos microcontroladores que embarcam os inversores, que são embarcados nos inversores de frequência. Tá? E um computador de um microcontrolador não sabe fazer outra coisa a não ser cálculo e manuseio de dados. Então a gente vai ter que entregar para ele equações, né, coerentes com o sistema físico que a gente quer controlar, para ele poder fazer para nós o controle, né? E então, né, dentro desse exercício de modelagem, eu queria propor uma estratégia onde nós iniciássemos a nossa caracterização da força magnetomotriz através da sua componente fundamental. Então a gente sabe, né, pela transformada de Fourier, que esse sinal aqui cheio de degraus, né, no espaço, ele pode ser descrito por uma soma de cossenos, né, onde essas cossenoides que se somam, já que é um sinal periódico, elas têm frequências que são múltiplas umas das outras, né? E a cossenoide de maior amplitude dentre todas elas, e consequentemente conotando, né, a parcela de maior energia do ímã, é a cossenoide que possui a mesma frequência do sinal original do ímã, que é o sinal esse sinal aqui em escada, né, essa escadinha. Tá? Então, para começar, né, a nossa modelagem, eu queria fazê-la através da componente fundamental. Tá? Depois a gente pode sofisticar e incorporar as harmônicas para ter um sinal mais próximo desse sinal em degraus que a gente tem aqui na nossa distribuição espacial do campo. Tá? Isso aqui isso é uma estratégia até muito abordada na metodologia científica, que é o que? Começa, né, numa esfera mais simples, depois você vai sofisticando o estudo. Tá? É um método de atacar o problema já consolidado na comunidade científica mundial. Né? Então a gente vai fazer dessa maneira,
E com essa estratégia, né, a gente observa o seguinte, que essa componente fundamental do ímã, que basicamente tem toda a energia do ímã, né, assim, esse desenho integral aqui que a gente obteve com essa transição suave de condutores de uma ranhura para outra, né, ou seja, a própria construção da máquina já ajudou a ter o desenho de uma força magnetomotriz que é quase uma senoide. Tá? E aí, o que a gente está vendo dessa componente fundamental do ímã? Ela é pulsante. Aqui, ó. A primeira que a gente fez, ela estava aqui. A segunda estava aqui. Tá? Depois a corrente foi reduzindo, ela veio para cá, né? Então é um sinal senoidal no espaço com uma amplitude que varia no tempo, né? E uma senoide ou uma cossenoide, elas são totalmente definidas por 3 parâmetros. Vamos colocá-los aqui, ó. Então, essa força magnetomotriz da fase A, né, no espaço e no tempo, tá? É um sinal senoidal. Então, a gente vai pegar o seno da trigonometria, né, emprestado para descrever esse fenômeno no espaço. Ele tem uma distribuição com uma dada frequência espacial, né, que a gente vai multiplicar aqui pela posição angular, né. No caso aqui, essa frequência espacial, ela mede para nós quantos radianos trigonométricos o sinal realiza para cada radiano espacial. Tá? Nós precisamos dessa constante para poder pegar a função seno da trigonometria, da matemática emprestada e usar ela aqui, né, em um sistema onde o nosso domínio aqui, né, a nossa região de interesse é o espaço, a posição θ. Tá? Então, se você multiplicar essa frequência espacial pela posição angular θ de interesse, que é dada em radianos espaciais, nós vamos ter quantos radianos trigonométricos equivalentes aquela senoide fez até uma dada posição angular do espaço. Tá? No nosso caso, ó, pra você ver, o sinal faz um ciclo trigonométrico, né? Ele sai aqui, 0, passa no 90, 180, 270 e completa aqui os 360 graus. Então, é um ciclo de senoide completo em um ciclo do espaço, tá? Então essa frequência espacial vai ser igual a 2π, ele faz, né, 2π radianos trigonométricos, é um ciclo de senoide feito em 2π radianos espaciais. Então o valor dela é 1. A frequência espacial desse sinal vai ser 1. Tá? Outra coisa, ela é um sinal, né, uma senoide que começa no 0 na posição angular 0. Então não tem defasamento angular. Tá? Vou até colocar o sinal completo aqui e vou assinalar tudo. Então aqui, ó, né, existe um defasamento angular beta qualquer. Tá? Esse defasamento angular aqui, né, existiria, ele teria um valor não nulo se a senoide não começasse com 0 na posição 0. Mas ela começa, é uma senoide sem atraso. Então o defasamento angular dela é 0 graus.
a frequência espacial é 1, igual a gente mostrou, 1 radiano trigonométrico por radiano espacial, e ela tem uma amplitude, que é o terceiro parâmetro que define a senoide, tá? E isso é bom levar dessa aula, tá? Isso também, tá? A senoide é totalmente definida por amplitude, frequência e defasamento angular. Então, se você identifica esses 3 parâmetros num seno ou num cosseno, você consegue caracterizar o sinal em qualquer instante de tempo ou em qualquer posição do espaço que você deseje, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter uma amplitude, né? Uma força magnetomotriz correlata aqui à amplitude, que é função do tempo, tá? De novo, a amplitude é o valor máximo dessa senoide, que é esse valor aqui, nesse instante de tempo específico. No outro instante de tempo específico, a amplitude da senoide no espaço está aqui. Nesse outro instante de tempo específico, a amplitude da senoide no espaço está aqui. Tá vendo? Então, é uma amplitude que varia com o tempo, tá? Então, escrevendo aqui essa formulação, né, incorporando todas as considerações de modelagem que a gente mencionou, a gente vai ter o seguinte, ó. A força magnetomotriz da fase A do estator vai ser dada por uma amplitude que não é constante, ela varia no tempo, junto com a corrente que alimenta a máquina, vezes o seno de θ. Tá? Então, se você entrar com o valor de cada posição angular do espaço, você vai ter o valor da força magnetomotriz naquela posição. Ok? Bom, nós vamos caracterizar agora essa amplitude que varia no tempo, tá? Pela nossa modelagem, a gente observa que a posição angular do valor de pico do ímã não muda, tá? O nível desse valor de pico pode até mudar, mas a posição angular que ele acontece no espaço não muda. Está sempre aqui entre a ranhura 4 e a 5, né? Que na verdade, aqui, ó, vai coincidir, né, aqui próximo aos 90 graus da máquina, tá? Então nós estamos aqui, ó, com um pico do ímã que ocorre aqui em torno de 90 graus, tá? 1/4 do ciclo, do círculo do estator. E nós vamos observar aqui o seguinte, então, que esse valor de pico, né, ele vai ser dado por essas 11,5 linhas de corrente, né, que são as linhas de corrente que nós contamos aqui desde a ranhura 1 até a ranhura 4. Ok? E a gente vai designar um nome especial para esse número de linhas de corrente, tá? São as linhas de corrente existentes desde a ranhura 1 até uma posição do espaço especial chamada de eixo magnético. Então, o eixo magnético é a linha do espaço onde o ímã possui valor máximo, tá? E nós teremos, né, o valor máximo desse ímã dado pelo número de condutores presentes desde a posição 0 até a posição do eixo magnético. Que são esses condutores aqui. Tá? Então a gente vai dar um nome, né, para esse número de condutores aqui, para poder caracterizar a nossa força, a amplitude da nossa força magnetomotriz.
Então vai ser o número de condutores até o eixo magnético daquela fase, vezes a corrente que alimenta o circuito daquela fase. Foi isso que a gente fez aqui, né? Ou esse é o valor que a gente tem aqui na amplitude, ó, de cada fotografia que a gente bate no ímã, né? No caso aqui do nosso exemplo, 11,5 linhas de corrente vezes o valor instantâneo daquela corrente, que é o que nós colocamos aqui, o número de linhas de corrente vezes o valor instantâneo daquela corrente, né? Isso multiplicando por cada posição do espaço, tá? Bom, a corrente elétrica no tempo, esse sinal aqui, também é um sinal senoidal, né? O cossenoidal, seno e cosseno é a mesma coisa, um está defasado do outro de 90 graus, tá? Então nas explicações eu falar um ou falar o outro dá na mesma, tá? Então a gente vai considerar para análises, tá, a corrente na fase A de estator como sendo uma corrente senoidal, com esse sinal aqui, ó. E máximo seno de ômega ET. Da mesma forma que a gente tem, né, uma frequência no espaço para poder usar a senoide da trigonometria emprestada para descrever fenômenos no espaço, a gente usa a senoide da trigonometria emprestada para descrever fenômenos no tempo, tá? Só que a senoide é definida na trigonometria como uma função que exige como parâmetro de entrada algo em radianos. Então, o parâmetro de entrada dessa função tem que ser um ângulo em radianos ou em graus. Se a gente quer usar ela para descrever um fenômeno no tempo, nós vamos precisar de uma constante que converta aquele instante de tempo em um número equivalente de radianos trigonométricos. Essa constante é o ômega E, ou seja, com a mesma lógica do ômega θ, para descrever, né, para usar a senoide para descrever fenômenos no espaço. Bom, e com isso, pessoal, a gente então consegue finalizar a caracterização do sinal pulsante do ímã criado pela bobina da fase A. É esse sinal aqui, né? E a unidade dele é ampere espira, né? Que foi o que a gente fez, o número de condutores vezes a corrente em cada região do espaço, ampere espira, tá? Então é um ímã pulsante, né? Inclusive ele vai pulsar com a mesma frequência das correntes que o alimenta, ou da corrente que o alimenta, melhor dizendo. Então, se, por exemplo, se o ímã passou no valor de pico nesse instante de tempo, um ciclo depois, né, no tempo, quando a corrente voltar ao valor de pico, o ímã no espaço vai voltar ao valor de pico também. Então, se nesse instante aqui, ó, o ímã no espaço tinha essa forma de onda que eu estou desenhando, tá? Essa última aqui com a maior amplitude de todas, ok? Quando a corrente voltar a ter esse valor aqui, o ímã vai ter exatamente esse formato aqui, e entre esse valor e esse, ele vai pulsar, o ímã vai pulsar em todos esses, com todos esses sinais aqui, ó. Tá? Então vai ser, a gente vai observar que a pulsação do ímã no espaço acompanha, né, a própria
variação da corrente no tempo. Ok? Bom, sendo um fenômeno no tempo e no espaço, né, eu fiz aqui animações, eu queria mostrar para vocês para ajudar no nosso aprendizado do assunto. Então uma delas está aqui, ó. Eu estou representando aqui na máquina, tá? Com esse traçado vermelho aqui, o polo norte e o polo sul do ímã, tá? Então isso aqui é só uma representação artística, mas com coerência física, né? Então estou colocando as linhas de polo norte saindo e o retorno aqui pelo polo sul, tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então, por exemplo, nesse instante que eu congelei, ó, você teria o polo norte saindo aqui nessa metade direita da máquina e as linhas de polo sul voltando aqui pela metade esquerda, tá? Nesse instante de tempo, o valor de corrente é o último que está aqui, a corrente está em função do tempo, e o ímã no espaço de 0 até 360 graus teria essa distribuição aqui, ó, tá? Agora eu vou liberar o filminho, né, mostrando aqui a variação da corrente no tempo, como que o ímã pulsa no espaço da máquina, no cilindro da máquina, e o desenho, né, da respectiva força magnetomotriz desse ímã no eixo cartesiano. Tá? Então o que está aqui no eixo cartesiano, na verdade, é a mesma coisa que está desenhada aqui no cilindro da máquina, só que é mais fácil de analisar, né, o sinal aqui no sistema cartesiano do que aqui no cilindro da máquina. Tá? Eu vou deixar ele tocar completo agora. Tá? Então é esse o comportamento do ímã criado em uma fase. Tá bom? Nós vamos ter um ímã pulsante. É o que acontece, por exemplo, no motor monofásico de alguns equipamentos, tipo máquina de lavar, né, da linha branca, tanquinho, ventilador. Tá? Você vai ter todos esses equipamentos, motor de portão eletrônico, a maior parte deles é monofásico. O comportamento é esse aqui, ele opera com um ímã pulsante e uma corrente de uma única fase. Ok? Bom, espera aí que aqui ele perdeu a sequência. Que é o sinal que a gente desenvolveu. Esse aqui é o comportamento dele, tá? E eu queria explorar com vocês agora algumas propriedades desse ímã pulsante, tá? Uma delas, a gente acabou de mencionar, correlata a frequência de pulsação do ímã. Quantas vezes o ímã pulsa por segundo? Né? E a gente mencionou que essa frequência de pulsação é igual à frequência de pulsação das correntes no tempo. Tá? Então, quando a corrente completa um ciclo no tempo, a gente tem um ciclo de pulsação no espaço. Tá? Então, é esse o comportamento do ímã com relação à frequência aqui da corrente que o alimenta. Além disso, né, a gente caracterizou aqui uma linha do espaço especial onde sempre está o pico do ímã, tá vendo? Que é essa linha horizontal que eu estou acompanhando com o mouse aqui. Tá? Esse é um conceito importante, a gente vai usar muito, é chamado de eixo magnético. Tá? Porque o polo norte do ímã, ele se distribui em 180 graus. Toda essa faixa é polo norte. Tá? Só que tem um valor máximo desse polo norte, numa linha especial do espaço. Né? Esse valor máximo é chamado de eixo magnético. Ok? Bom,
Ao momento, pessoal, nós temos caracterizado o ímã produzido por uma fase, né? Nós destacamos aquele estudo que a gente fez para caracterizar o ímã no espaço, ele levou a força magnetomotriz da fase A, que é esse aqui, ó, tá? Que é um ímã pulsante, né? E o objetivo nosso é sintetizar um ímã girante. A gente queria um ímã que gira, né? Não um que pulsa, né? E o nosso motor é trifásico, então a gente ainda tem as outras duas bobinas das outras duas fases, que também vão produzir os seus ímãs, tá? Bom, conforme a estratégia que nós mencionamos para tentar ter um ímã girante, né? A gente vai construir a máquina com a bobina da fase B 120 graus defasada com relação à bobina da fase A, tá? Como que isso se processa na máquina elétrica? Então aqui eu vou salvar essa aula, vou colocar aqui a máquina de novo para a gente mostrar como seria a bobinagem da fase B. Tá? Então aqui nós temos o projeto de bobinagem da fase A. Já que a nossa proposta é ter um eletroímã da fase B que seja defasado de 120 graus no espaço, né? Significa o quê? Que tudo que aconteceu com o ímã da fase A vai acontecer com o ímã da fase B 120 graus depois, né? Então, por exemplo, igual uma região de destaque do ímã da fase A é o eixo magnético dela, que a gente apresentou o conceito há pouco, que está aqui, ó. É o eixo magnético da fase A do estator, tá? Para a fase B, nós gostaríamos de ter o eixo magnético dela alocado aqui assim, ó, 120 graus depois. E todo o ímã da fase B é alocado a 120 graus do ímã da fase A. Né? Bom, a distribuição desse ímã no espaço, pessoal, se manifestou de que maneira, né? Ela se manifestou, ou ela foi imposta pela própria distribuição de condutores nas ranhuras da máquina. Então, se eu quero criar um ímã que tem as mesmas características da fase A, porém aconteça 120 graus depois no espaço, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os mesmos condutores da fase A e vou alocar a 120 graus do espaço para poder implementar a bobina da fase B. Então, se eu tenho aqui, ó, nessa ranhura, 5 condutores na fase A, 120 graus depois, numa mesma ranhura, eu vou colocar 5 condutores para montar a bobina da fase B. E se aqui eu tenho 4 condutores da fase A, eu vou montar 4 condutores da bobina da fase B 120 graus depois, por exemplo aqui nessa ranhura, tá? Se aqui eu tenho 3 condutores da fase A, eu vou montar 3 condutores da B 120 graus depois. Vai dar essa ranhura aqui, ó. Vai dar nessa ranhura aqui. Então, essa ranhura, especificamente, ela vai ter esses condutores compartilhados. 5 da A e 3 da B. Tá? E aí a gente vai continuar com a bobinagem dessa maneira. É a mesma sistemática. 2 condutores da fase A aqui, né? Nós vamos colocar 2 da B 120 graus depois.
tá? E assim nós vamos continuar toda a vida até fechar a bobina da fase B, tá? O que a gente pode dizer quanto ao sinal de força magnetomotriz dessa bobina da fase B? A gente precisa, né, repetir todos os passos de modelagem para caracterizar a força magnetomotriz em cada posição do espaço? Não precisamos, nós já sabemos qual que é a estrutura do sinal, né? Então, se a força magnetomotriz da fase A no espaço e no tempo tinha essa forma de onda aqui, ó, a gente tinha número de espiras, né, até a posição do eixo magnético, vezes a amplitude da corrente, seno de ômega ET, né, que é a frequência da corrente, vezes seno de θ, né, considerando aqui a frequência espacial igual a 1. Então, para a fase B, o que vai acontecer? Né? Todo fenômeno, né, que aconteceu na fase A vai se repetir na fase B, onde nós vamos alimentar essa bobina com uma corrente atrasada de 120 graus com relação da fase A, né, que era a nossa estratégia de montagem da máquina. Então, tudo que aconteceu aqui com a fase A, a corrente da fase A está aqui, inclusive em vermelho, vai acontecer com a B 120 graus depois. Tá? Então, você vai ter que ter tempos maiores aqui na fase B para que o argumento da senoide dela fique igual ao argumento da senoide da fase A. E aí você tem o mesmo valor de corrente depois, né, na fase B. E tudo que aconteceu no espaço com a fase A vai acontecer com a B 120 graus depois. Nós estamos montando as bobinas, foi o que a gente propôs aqui, ó. A gente pegou o pacote de bobinas da fase A, rodou de 120 graus e encaixou dentro da máquina. Logo, então, né, toda a distribuição de força magnetomotriz que a gente viu para a fase A, ele vai ser apreciado para a fase B, porém 120 graus depois. Tá? E para a fase C, né, que é a última delas, a proposta nossa é qual? Sintetizar um ímã, né, cujo sinal seja 120 graus defasado da fase B e 240 graus defasado da fase A. Então seria um ímã cujo eixo magnético estaria mais ou menos aqui. Tá? Bom, o que a gente viu no estudo da distribuição do ímã no espaço no início da aula de hoje, né, quando a gente caracterizou essa distribuição para a fase A? A gente viu que essa distribuição, na verdade, ela é totalmente implementada, né, pela própria distribuição de condutores. Tá? Então, se eu quiser saber aqui para a fase A qual que seria o ímã que ela cria nessa posição angular aqui do espaço, nessa posição θ aqui, ó. Opa, desculpa, a mesinha caiu. Nessa posição θ, né, a gente simplesmente conta o número de condutores aqui dentro desse circuito magnético. Tá? E esse número de condutores distribuído no espaço é que nos deu a forma de onda do sinal da força magnetomotriz da fase A. Tá aqui. Né? Se a gente quisesse criar um outro sinal de ímã, né, que fosse defasado no espaço de 240 graus com relação ao da fase A, basta então defasar
os condutores desse novo eletroímã de 240 graus com relação aos condutores da fase A. É a distribuição de condutores que manda nesse fenômeno, né? Então, dentro dessa estratégia, se a gente tem aqui, por exemplo, 5 condutores nessa ranhura para a fase A, nós vamos colocar 5 condutores para a fase C 240 graus depois. Sei lá, tipo aqui assim, ó. Então, vou desenhar os condutores da fase C de verdinho. Então, a gente já tem aqui. Se você tem 4 condutores para a bobina da fase A nessa ranhura, você vai colocar 4 condutores para a fase C em uma ranhura que esteja mais ou menos a 240 graus da fase A, dessa aqui da fase A, né? Na verdade não é ranhura da fase A, é ranhura da máquina, tá? Então você vai colocar 4 condutores para a fase C em uma ranhura do espaço que está a 240 graus da ranhura da máquina, que tem 4 condutores da fase A. Se a gente tem 3 condutores da fase A aqui, nós vamos colocar 3 condutores da fase C em uma ranhura que esteja a 240 graus. Se a gente tem 2 condutores da fase A aqui, nós vamos colocar 2 condutores da fase C em uma ranhura que esteja a 240 graus. Tá? Então, seguindo essa sistemática de montagem, né, nós vamos chegar num ponto aqui que as ranhuras, cada ranhura vai ser ocupada por condutores de todas as fases, né? Então aqui, ó, seguindo aqui, essa quantidade de condutores da fase A ia levar a 4 condutores da fase C nessa ranhura. Esses 3 aqui, ó, ia levar a 3 condutores da fase C nessa outra, tá? Então, essa ranhura aqui, por exemplo, está com 5 condutores da A, 3 da B e 3 da C. Tá? Essa outra aqui, ó, teria 4 da A, 4 da B, 2 da C. Essa outra aqui, ó, 3 da A, 5 da B, que é a azul, e 1 da C, que é a verde. Ok? Então, as ranhuras dividiriam, né, o espaço da ranhura seria dividido entre condutores de todas as fases. Tá bom? Dessa maneira, né, a gente ia conseguir criar um ímã para a fase C, né, que esteja defasado de 240 graus com relação ao da fase A. Desculpa, eu desenhei errado aqui. É aqui, ó. Ok? E aí, qual seria a expressão magnética dele, né? É um sinal senoidal no espaço. Tudo que acontece na fase A vai acontecer na C 240 graus depois. Então, basta eu atrasar o sinal senoidal de 240, né? Ou embutir um defasamento angular a ele. Então seria um sinal na fase C com a mesma amplitude do sinal da fase A. A fase C é alimentada por uma corrente defasada, né, de 240 graus com relação à corrente da fase A, e é um ímã que se distribui no espaço com uma defasagem de 240 graus com relação ao ímã da fase A. Então seria um sinal com essa função que eu estou descrevendo aqui. Tá? Então é que eu coloquei, né, dentro da expressão matemática do ímã as duas condições que nós propusemos para construir a máquina e alimentá-la, né? Ou seja, aqui nós temos a caracterização de sinais defasados de 120 graus no espaço, bobinas construídas a 120 graus no espaço, com alimentação por correntes defasadas de 120 graus no tempo. Tá? Bom, o que a gente vai observar
aqui, né, pessoal, com essa proposta para os ímãs das 3 fases, né? Uma primeira observação de muita relevância é que os eixos magnéticos não vão ser coincidentes. Então, o ponto do espaço, a linha do espaço onde o ímã passa pelo seu valor de pico é diferente para a fase A da linha do espaço onde o ímã da fase B passa no valor de pico para a linha do espaço onde o ímã da fase C passa no seu valor de pico. Tá? Então são eixos magnéticos em posições angulares distintas. Além disso, o instante de tempo onde cada ímã passa no seu valor máximo possível, né? Esses ímãs vão passar no valor máximo possível quando essa senoide aqui, ó, correlata à corrente for igual a 1, ou quando a própria corrente estiver passando no seu valor de pico, né? E essas correntes elas passam em seus respectivos valores de pico com uma defasagem de 120 graus entre si. Então uma chega no pico, depois chega a outra e depois chega a outra, tá? Então esses 3 sinais, né, se a gente for olhar no espaço e no tempo, eu vou mostrar um filminho, eles vão chegar nos seus valores de pico em posições diferentes e em instantes diferentes. Um chega nessa posição, o outro chega nessa e o outro vai chegar depois, tá? Vou mostrar aqui uma animação para poder ajudar no entendimento. Vai ser isso aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, só esclarecendo, eu desenhei o mesmo motor, tá? E em cada desenho aqui à esquerda eu coloquei o ímã de uma fase, tá? Então aqui em azul está o ímã da fase A no eixo magnético dele, que é esse eixo aqui na horizontal a 90 graus, igual a gente desenhou. Aqui na fase B tá o eixo magnético está a 120 graus, vai ser esse ímã vermelho. E na fase C o eixo magnético está aqui a 240 graus com relação à nossa posição de 240 não, né? Na verdade a posição 0, o eixo magnético está a 240 com relação à fase A, né? Então o eixo magnético da A está aqui na posição 90, tá? O eixo magnético da B vai estar na posição 90 mais 120, 210 graus, que é essa aqui, e o eixo magnético da C vai estar 90 mais 240, que são 330 graus. Então vai estar pulsando nessa posição aqui, ó, tá? Então aqui estão os 3 ímãs separados. Aqui eu coloquei as 3 correntes no tempo, defasadas de 120 graus. Aqui eu estou mostrando os 3 ímãs no eixo cartesiano no espaço, para ficar mais fácil de ver, tá? E aqui nós estamos com os 3 ímãs dentro da máquina, né, pulsando no tempo e no espaço, tá? Então nós vamos ver essa animação aqui mais de uma vez para poder entender o fenômeno com mais clareza, tá? Então é isso aqui que acontece na máquina trifásica, em cada uma das fases, o comportamento do eletroímã de cada uma delas, tá? Então vamos analisar essa figura, ela está muito densa de informações, né? Então vamos analisá-la por partes, tá? Aqui, né, a gente está com as correntes defasadas de 120 graus no tempo, é o que acontece em um sistema trifásico, tá? A gente alimenta as nossas cargas com correntes cossenoidais de mesma amplitude, aqui o valor de pico delas é o mesmo, mesma frequência, a frequência média, quantos ciclos elas fazem por segundo, tá? Então todas elas fazem o mesmo número de ciclos por segundo. Você pode olhar até pelo período, né, que é o tempo de um ciclo. O tempo de um ciclo é sempre o mesmo para todas elas, ó. Um ciclo começa aqui, né, por exemplo, esse sinal verde, ela vai no pico, vai no zero, vai no vale, volta no zero e ela repete tudo de novo. Então isso é um ciclo, é o tempo que o ciclo ele caracteriza, né, o comportamento que vai se repetir no domínio, no tempo ou no espaço, né? No caso aqui é no tempo. E o tempo de um ciclo é chamado de período. Então o período é o mesmo para as 3 fases. E elas são defasadas entre si de 120 graus. Então uma chega no pico, depois chega a outra, depois chega a outra, tá? Observa aqui
no ímã aqui embaixo, pessoal, olha que o ímã azul chega no pico primeiro, depois o vermelho, depois o verde, tá? Então, de novo, ó, chega o azul no pico, depois o vermelho, depois o verde. E eles chegam no pico em posições angulares distintas, né? Então, até a posição angular que eles chegam no pico é chamada de eixo magnético. Então, eles vão atingir, né, os seus valores de pico nos seus respectivos eixos magnéticos, tá? E cada um chega num pico num instante diferente. Ok? Então esse vai ser o comportamento dos ímãs das 3 fases, construídos e alimentados com a estratégia que nós propusemos. 3 bobinas defasadas de 120 graus no espaço, né, que vai então levar aqui a eixos magnéticos defasados de 120 graus no espaço, e alimentados com 3 correntes defasadas de 120 graus no tempo, que é o que vai levar, né, a instantes aqui de chegada ao valor de pico diferentes para os 3 ímãs. Chega um, chega o outro, tá vendo? Olhando essa figura aqui, ó, o azul chega no pico, depois chega o vermelho, depois chega o verde, tá? Aí acontece de novo, o azul chega no pico, depois que chega o vermelho, depois que chega o verde, tá? Então eles pulsam, né? E eles têm essa defasagem temporal entre si, tá? Bom, tendo sido, né, caracterizado o comportamento dos 3 ímãs, né? Aqui a gente mostrou os 3 em separado. E esses ímãs, até voltando aqui, antes de eu embalar na próxima explicação, eles estão presentes na mesma região do espaço. É a casca cilíndrica do estator da máquina aqui, ó. Então os 3 presentes, que no caso é o que está mostrado nessa última figura aqui de baixo, ó. Então os 3 presentes aqui em toda a região da máquina, tá? Bom, dentro dessa estrutura, né, pessoal? Qual seria então o ímã total produzido pela contribuição desses 3 ímãs que nós mostramos em cada posição do espaço e em cada instante de tempo? Tá? Então, para a gente saber esse ímã total, né, que vai ocorrer pela soma das contribuições dos 3 ímãs, nós vamos somar as forças magnetomotrizes dos 3, né, tal como nós caracterizamos aqui na nossa modelagem. Então, nós vamos pegar esses 3 sinais aqui e vamos somá-los para ter o ímã total, né? Então, nessa soma, aqui eu já estou, né, com os 3 sinais somados. Aqui a amplitude é máxima, né, o valor máximo que o ímã chega já está em evidência, e em conexão com o nosso modelo, esse Fmax, ele vai estar aqui, ó. Ok? Então, na hora que a senoide, na hora que a corrente estiver passando pelo seu valor de pico, e essa senoide aqui que nasceu na nossa expressão, né, pela contribuição da corrente, quando ela passar por 1, aqui, nós teremos a máxima amplitude possível do ímã no espaço. A amplitude ela é variável no tempo e ela atinge um valor máximo. Esse máximo de todos, né, vai ser igual a F máximo, tá? Que vai ocorrer quando a corrente que alimenta a máquina estiver passando pelo seu valor de pico e, portanto, tiver um valor, portanto, essa senoide aqui tiver o valor igual a 1. Tá? E esse F máximo ele é comum aqui, né, para os ímãs das 3 fases.
Então eu coloquei ele em evidência aqui na expressão, né? E aqui nós estamos então somando os demais termos, tá? Não tem nada muito sofisticado aqui, eu só apliquei trigonometria, propriedade trigonométrica aqui e aqui, ó. Seno de A menos B é seno A cosseno B menos seno B cosseno A, que é o que está aplicado aqui, tá? Bom, e nessa expressão, né, para processar essa soma, a gente observa o seguinte, né, em um primeiro estágio de desenvolvimento também, né, abrindo essa senoide aqui do espaço com propriedade trigonométrica. Então, seno de ômega θ vezes θ menos 120, né? Então, é seno de A menos B. Então, o resultado, seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Tá? Então, a gente implementou isso para cá e para essa senoide aqui de baixo. Tá? Então, o resultado está aqui nesse próximo slide. Bom, e aqui então nós vamos ter alguns termos que vão se cancelar, né? Inclusive, para observar esse cancelamento, eu apliquei aqui propriedade distributiva, tá? Então aqui, ó, esse termo multipliquei por esse outro aqui e esse termo em colchete dessa linha multiplicado por esse outro termo em colchete da linha de baixo, tá? Então o resultado está aqui nessa expressão. Nela aqui, pessoal, a gente já vai ver alguns termos que se cancelam, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, esses dois que eu marquei, tá? A gente tem aqui, ó, seno ômega t cosseno de 120, aqui embaixo seno ômega t cosseno de 240. Eles são iguais, né? Cosseno de 240 e cosseno de 220. Só que eles multiplicam por cosseno ômega θ vezes θ, que está aqui, e um multiplica seno de 240 e o outro multiplica por seno de 120. Né? O seno de 120 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, essa expressão aqui de baixo é o negativo dessa outra que está aqui em cima. Por isso que as duas se cortam, né? E as duas aparecem no cálculo com sinal negativo também. Então, não são sinais diferentes, elas vão se cancelar. Tá? Da mesma forma, esses dois termos aqui, ó, tá? Os dois contemplam cosseno de ômega t, seno ômega θ vezes θ, seno ômega θ vezes θ, cosseno de 120 e cosseno de 240, né, que são três parcelas iguais nessa multiplicação. Só que a primeira parcela, né, de cada um dos termos contempla no primeiro termo seno de 120, que é raiz de 3 sobre 2, e no outro seno de 240, que é menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, como os dois têm sinal negativo aqui na soma, né, e eles são negativos entre si, um é o negativo do outro, eles vão se cancelar também. Tá? E aí, para continuar a simplificação, vou marcar aqui o cosseno de 120 vale menos meio, aqui e aqui está marcado, o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, aqui e aqui. Então, na hora que a gente faz a soma, né, opa, aqui ele deu uma atrasadinha para trazer o resultado. O que nós vamos observar aqui, pessoal? Nessa primeira linha, né, nós temos seno de ômega t vezes ômega θ. Para esse segundo colchete, o processamento resulta, né? Aqui você tem menos meio vezes menos meio, mais 1/4 de seno de ômega t, seno de ômega θ vezes θ. Tá aqui. E a última linha que está aqui no colchete, ó, você tem raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2, vai dar 3/4, né, de cosseno de ômega t vezes cosseno de ômega θ vezes θ. Tá? Aqui eu vou fazer uma correção, aqui está errada, é 3/4, tá bom? Não 3/2. E aqui embaixo, da mesma maneira, né, colocando os valores daqui de cosseno de 240, que é menos meio, e seno de 240, que aparece na linha de baixo, que é menos raiz de 3 sobre 2, o resultado do processamento desse colchete aqui, ó, vai ser esse aqui do lado, ó, né? Menos meio vezes menos meio, mais 1/4 de seno de ômega t, seno de ômega θ vezes θ,
Seno de 240 vezes seno de 240, então vai dar mais raiz de 3, mais 3 quartos, tá? Aqui está errado também, não é 3 meios, é 3 quartos de cosseno de ômega t vezes cosseno de ômega θ vezes θ. Ok? Então, somando tudo, que é o que a gente estava fazendo, né? Você tem aqui, ó, seno de ômega t vezes seno de θ uma vez, mais 1/4 de vez, mais 1/4 de vez. 1/4 com 1/4 dá meio, com 1 inteiro dá 1,5, ou 3 meios de seno de ômega θ vezes t, desculpa, de ômega t vezes seno de ômega θ vezes θ. E os termos que envolvem cossenos, né, seriam 3/4 de cosseno de ômega t, cosseno de ômega θ vezes θ, mais 3/4, né, do mesmo produto. 3/4 com 3/4 dá 3 meios. Então, 3 meios de cosseno de ômega t, cosseno de ômega θ vezes θ. Tá? Então, o ímã total em cada posição do espaço, em cada instante de tempo, seria igual a esse F máximo vezes essa expressão que nós processamos aqui. Tá? Que está mostrada aqui em cima. 3 meios, né, vezes a soma, vezes o F máximo vezes a soma daqueles termos. Tá? E aqui de novo, né, aplicando trigonometria, nós temos aqui, ó, seno A, seno B, mais cosseno A, cosseno B. Isso é cosseno de A menos B, que é o que está aqui embaixo. Né? O A é ômega θ vezes θ e o B é ômega t. Tá? Então é o cosseno de A menos B. E a força, então o ímã total, né, a gente caracteriza ele aqui, o ímã total no espaço e no tempo, né, ele tem essa forma de onda mostrada aqui. Tá? Observa que agora ele não tem uma amplitude mais variável no tempo. É um sinal cossenoidal, né, no espaço, com um defasamento que muda no tempo, a gente vai ver o efeito disso, e uma amplitude constante, 3 meios de F máximo. Então ele não pulsa mais igual o outro. Tá? Ele tem uma amplitude pulsante. Agora, será que ele gira? Né? Nós vamos ter que apurar isso depois, tá? Bom, pessoal, deu o tempo da aula, eu vou parando por aqui. Eu queria abrir a palavra para vocês para perguntas, considerações, saber se vocês entenderam. Eu estou disponível. Fala, João. Ô, professor, eu tinha mandado até um chat mais cedo, mas ainda bem que o senhor continua para não quebrar o raciocínio. Lá na parte das ranhuras, né, eu fico só curioso da questão que a gente sempre adota como se fosse meio condutor, né, no desenho, e quando a gente vai colocar os outros condutores da fase B e C, tem que já tem um encaixe para colocar esses condutores certinho, porque na minha cabeça é muito condutor, né, na hora de traçar a linha tracejada e ver qual que dá o meio condutor e o negócio todo, entendeu? Entendi. Ô, João, o meio é só uma abstração. Tá? Esse negócio nosso aqui, ele é realmente muito abstrato, né? Ah, sim, entendi. Entendeu? Então, assim, na montagem da máquina, vai o condutor inteiro. A gente só considerou um caminho fechado para poder montar o circuito magnético, que é outra abstração, e a gente falou assim, tudo bem, já que esse negócio ele é abstrato e eu posso escolher do jeito que me convém, eu vou pegar um dos condutores e cortar no meio e fazer o circuito magnético, incorporar só metade dele. É possível, nesse caso não tem, entendeu? É abstrato. Agora, na montagem da máquina, vai ele inteiro lá. Não, sim, eu sei que ele vai inteiro. É que a posição em que esse condutor fica, porque eu até falei errado. É como se esse condutor tivesse, como que é o nome dessa linha tracejada que ele faz? Força magnetomotriz. Magnetomotriz, isso. Magnetomotriz. Metade desse condutor tem esse efeito somando, e quando dá a volta toda, metade desse condutor tem um efeito subtraindo quando a gente faz o gráfico. Aí se ele fica realmente posicionado nessa posição, estritamente nessa posição. Entendeu?
Entendi. Olha só, aqui, ô João, é outra abstração, quer dizer, na hora do cara lançar a bobina na máquina, ele pode, né, mexer nesses condutores um pouquinho, para lá e para cá, entendeu? Ele não é obrigado a fazer isso não. E se ele mexer, a gente pode fazer uma simplificação de modelagem, né, onde a gente possa passar essa linha aqui cortando até mais do que um condutor, entendeu? Então seria até um refinamento do nosso modelo aqui para poder incorporar esse tipo de proximidade com a realidade, entendeu? O nosso aqui não está muito distante da realidade não, mas como é o primeiro contato de vocês com o assunto, né, eu não pego o cenário mais complexo possível, né, para que a gente possa aprender gradualmente. Aí eu vou passo a passo. Mas aí na máquina real, né, aqui não está longe da máquina real não, seria mais ou menos isso aqui. Se os condutores estão bagunçados na ranhura, a gente poderia ver mais ou menos uma linha, né, cortando vários deles ao meio, ou se precisasse pegar 75% de um condutor, com 30% do outro, com 20% do outro, também não teria problema não. Ah, não, perfeito. É que eu olhei, né, a construção do gráfico foi tudo bonitinho, perfeito, aí eu imaginei que fosse assim, mas tá tranquilo agora. Obrigado, viu? Valeu, João. Pessoal, um ponto também para a gente encerrando a aula, olha só, eu tinha feito um planejamento da gente incorporar na prova de sábado esse conhecimento sobre os campos girantes, tá? Só que vocês estão vendo, o assunto é muito denso, e eu preciso que vocês aprendam isso com boa qualidade para a sequência de disciplinas das quais nós trabalharemos juntos, tá? Então a gente vai falar de campos girantes no laboratório de máquinas, na máquinas parte 2, a gente vai falar disso no curso de integração, tá? Se eventualmente a gente vier a trabalhar junto em algum projeto de pesquisa, nós vamos ter esse assunto também presente. E eu acho muito curto o tempo, né, para ministrar essa aula hoje e a gente ter isso aqui já cobrado numa prova sábado. Então eu vou fazer o seguinte: essa prova de sábado, né, ela estava pensada para incorporar os circuitos magnéticos e os campos girantes. Né, igual nós vimos hoje, os assuntos aqui são de alta interface, né? A gente precisou do circuito magnético para chegar no campo pulsante, para depois chegar no campo girante. Só que para favorecer o aprendizado, eu gostaria de tirar dessa prova a parte de campos girantes. Então vai ter só circuitos magnéticos. Aí na prova de semana que vem, sem ser esse sábado próximo, tá? Aí a prova vai contemplar só campos girantes. Só no quarto teste, tá? E a parte de representação de sinais por vetores espaciais, a gente vai começar a ver, mas a gente vai finalizar ela na parte 2 da disciplina e fazer o teste correlato a ela na parte 2, tá? Eu acho que vai dar uma distribuição da carga de estudo mais apropriada a esse semestre de ensino emergencial, que é muito curto, tá? O número de semanas dele é muito pequeno, então assim, a gente está fazendo um malabarismo, né, para que vocês não fiquem sem o conhecimento. E eu adotei uma diretriz comigo assim, que eu não vou tacar isso. O lance não é eu apresentar o conteúdo, isso é uma parte. A outra é vocês aprenderem, que é o principal, inclusive, tá? E não tem jeito assim. O cérebro ele tem uma dinâmica natural. O assunto é complicado pra caramba. Então se eu jogar isso com tudo, eu vou encerrar o conteúdo, sim, a apresentação dele. Vocês não vão conseguir aprender, não adiantou. Tá certo? Então eu queria reduzir o acelerador nesse aspecto, né, para as provas, e a gente incorporar, a gente pegar aqui a parte de campos girantes
e jantar ela, aprender bem aprendido, né, nesse ritmo que nós estamos fazendo, com desenho, com filme, com modelagem, tudo que puder fazer para aprender, nós vamos fazer. Aí vocês fazem a parte de vocês, que é estudar, fazer exercício, rever o material da aula, desenhar os modelos, repassar as equações, tá certo? Aí aprende bem com o tempo que nós temos. E aí a parte de vetores espaciais nós vamos ver na parte 2 da disciplina no semestre que vem, que potencialmente vai ser até presencial, tá bom? Então aí eu fico o recado, né? E aí eu vou mandar no portal, vocês falem também com os colegas de vocês, tá? E eu queria encerrar minhas considerações na aula com isso, tá? Vocês têm algo a dizer, querem compartilhar alguma coisa, alguma dúvida? Eu estou à disposição. Eu tirei as minhas dúvidas tudo aqui, professor, tá tudo certinho. Tudo certo, Léo. Queria te agradecer também por dar uma matéria tão certinha assim, focar mais no conteúdo e não nas avaliações, que isso é bem importante. Eu gostei das animações também lá, apertar play, aí olhar em 3D, sabe? Eu tinha até botado no chat, se eu abrir o chat aí tem umas mensagens, eu tinha botado lá que eu consegui enxergar na hora que o senhor deu play. Que olhando assim de frente o desenho, a gente olha num momento estático. A gente até imagina, né? Eu forço um pouquinho a imaginação, aí dá certo. Valeu. Mas dessa vez aí foi bem tranquilo. Eu acabei ligando a imaginação com a imagem lá, o filmezinho, e deu certinho. Perfeito, então. Então eu fico satisfeito que vocês tenham gostado. Era o objetivo que eu tinha, né? Você faz isso, você não sabe se você vai agradar, se você vai atingir o objetivo, né? Que é ensinar a pessoa que realmente ver e aprender com o tempo de aula, que é um negócio que eu prezo muito. Tipo assim, a aula para mim não é para que a disciplina seja somente apresentada, tá? A ideia é que vocês tenham a sensação que o tempo foi bem gasto. Eu parei ali 2 horas e eu gostei do assunto, aprendi, entendeu? Então tinha esse enfoque. Eu fico satisfeito aí pelo feedback de vocês, que tenha sido que esse objetivo tenha sido concluído, né? Então tá. E aí o Vitor, também agradeço aí os comentários, o Lucas, o João, e a gente vamos né, fechar com calma, né? Até uma coisa que eu tive refletindo aqui no planejamento disso, né? O Vitor me perguntou ontem, eu fiquei refletindo a pergunta do Vitor, né? Sobre assim, poxa, mas né, vão aprender isso hoje para poder fazer prova em 2 dias e tal. Foi onde eu estava até refletindo comigo assim, né? Do tempo natural das coisas na vida, tá certo? Obviamente a gente quer fluir com potência, a vida é curta, nós temos intensidade, só que tem processos que têm suas dinâmicas naturais, tá? Então, um paralelo aqui, não adianta a gente colocar 9 moças grávidas em paralelo para fazer um bebê em 1 mês. Não adianta. Para fazer um neném precisa de 9 meses. É um tempo natural do processo, tá? E aprendizado é a mesma coisa, né? Vocês estão cursando um curso superior dificílimo, tá? Ele é muito denso, muito abstrato, envolve equipamento grande, caro, fenômeno no tempo, no espaço. Então assim, é necessário que exista tempo para que você possa estudar, igual eu falei, né? Estudar com método. Assiste a aula, faz exercício, refaz modelos, refazendo modelos, passando os cálculos, desenha sinal, conversa comigo, conversa com um colega que você gosta de estudar, entendeu? Então isso come tempo e aí vai assentando na mente. Então né, o planejamento ele nasceu, né, isso que eu estou propondo a vocês aqui, nasceu da pergunta do Vitor ontem e dessas reflexões que eu comecei a desenvolver desde ontem, tá? Então é isso aí, a gente então vai ter o testinho no sábado, vai ser só sobre circuitos magnéticos, a parte de campos girantes a gente finaliza semana que vem, já está quase no final, aí faz o testinho. Se quiser adiantar o estudo, né, no fim de semana, segunda, terça, antes da gente ter a aula de quarta,
já tem muito material, está quase concluído. Aí já se tem um tempo adequado para fazer um teste desse no sábado, no outro sábado, com esse assunto. Aí já dá para sentar na mente. E aí, no mais, eu desejo a vocês então uma boa tarde, agradecer a presença aí na aula, e a gente então se vê a gente vai ter, né, interface no sábado e a gente se vê na quarta, tá bom? Até mais então, boa tarde para vocês. Boa tarde, valeu. Valeu. Obrigado pelo seu bom descanso. Valeu para vocês também. Valeu, Lucas.